O Arena de hoje rende homenagens ao maior espetáculo da Terra, o Carnaval. Se para os turistas do mundo inteiro o Carnaval é de uma beleza estética extraordinária, é no ordinário, no dia a dia das comunidades, que o Carnaval vai sendo construído, com inspiração e muito trabalho, com ousadia e tradição, com olhares para o amanhã e respeito pelos tantos passados que nos fizeram chegar até aqui. Mulheres e homens que passaram nas avenidas e que permanecem em nós, nos lembrando a harmonia do samba e a harmonia do viver. Convidamos hoje algumas pessoas muito especiais de algumas das grandes escolas de samba do Rio de Janeiro. Da Grande Rio, a presidente de honra da Escola Mirim Pimpolhos da Grande Rio, Camila Soares. Da Portela, o carnavalesco André Rodrigues. E o ícone do carnaval, do samba, da voz que canta e emociona, Neguinho da Beija-Flor. Amor, e surge a vida com seu esplendor. Vai no ar, o ecoar e o canto de alegria. Três princesas africanas na sagrada Bahia. E a Calá, e a Betá, e a Nassau cantaram assim a tradição da dor. Muito bem, nesse clima de carnaval, de alegria, estamos começando mais um Arena dos Saberes, aqui desse teatro sagrado, teatro do Sesc Copacabana, nessa parceria do Sesc Rio de Janeiro com a TV Cultura de São Paulo, e hoje um programa especial sobre carnaval. A gente faz uma homenagem ao Carnaval do Rio de Janeiro, mas por meio do Rio de Janeiro, homenageando o Carnaval Brasil afora, né? Essa festa popular tão maravilhosa. E aí a gente tem o Neguinho da Beija-Flor, que coisa boa! Obrigado pelo carinho. Que é esse grande cantor, né, que tem na alma essa harmonia, esse samba, essa musicalidade, essa alegria, né? E que agora não está mais lá na avenida, mas que está na avenida, que está lá. Beija-Flor sempre, né? Beija-Flor sempre. Como costumo dizer... Até ajudando ali, auxiliando, empurrando os carros ali. O que precisar, você está lá, né? Estou lá. Mas chegou a hora, né, da nova geração assumir, né, o microfone. De continuar cantando em outros lugares, né, Neguinho? Eu continuo fazendo seus shows. No meu show, o famoso meio de ano, né? Agora é só mais lento. A avenida é muita responsabilidade. Além da responsabilidade, é muito mais desgastante, é muito mais vigor, e a idade chegou. Ô, Neguinho, porque tem uma coisa, né, assim, o turista que vê, a gente falou isso na abertura, ele está vendo aquele grande espetáculo, uma estética, tal. Agora, para quem é da escola de samba, é a vida, né? É desde o momento da escolha do tema, do enredo, do samba enredo, é a vida, é todo dia se alimentando, né? No carnaval, nós já entramos num processo de um enredo, aí vem a escolha do samba, vem o critério de escolha, e os ensaios, 3 vezes, até 4 vezes por semana. Escola de samba. E como é que fica o seu coração numa apuração? Você fica com raiva de jurado?
Às vezes. Porque é a tua vida, né? Você vê nascer, você vê criar, você ajuda a criar, você vê crescer. Aí, para ser durante 1h20, todo aquele processo, todo aquele de 1 ano acompanhando, não é? Ser julgado em 1h30, em 1h20. Aí você fala, que jurado é esse que não fez nada, não estava lá, não viu o que a gente fez, agora tirou aqui um 10. Às vezes, num 10º, um trabalho de 1 ano, né? Você vê sendo assim, não é? E é isso. Você viu a Beija-Flor sendo campeã muitas vezes com carnavalescos diferentes, né? Durante a minha permanência na Beija-Flor, durante a minha vida na Beija-Flor, eu vi todos os campeonatos. Inclusive, o primeiro foi com um samba de minha autoria, em Carnaval de 76, 1976. E eu participei dos 15 que a Beija-Flor tem, né? Inclusive o último. Entreguei o microfone, passei o microfone para a nova geração. Campeão. Entregando. E em 76, a Beija-Flor, uma escola até então considerada de médio porte, quebrou ali, furou uma bolha, né? Das Portela, 4 Mangueira, grandes na né? época. Salgueiro. Era Mangueira, Salgueiro, Império e Portela. Né? E eu cheguei tendo essa felicidade de... E você jovenzinho metido lá, assim, cheguei para ganhar. 25 ali, 25 ali. Não. Metido no bom sentido. Jamais. Eu digo, não, eu vou estar, né? Beija-Flor. Vai ser aí uma 5ª colocada, uma 6ª colocada, né? Mas a força do Joãozinho 30... Joãozinho fez grandes desfiles, né? Aliás, o Rio de Janeiro tem grandes, né? Carnavalescos, assim, mas carnavalescos, inclusive, que se inspiraram em grandes carnavalescos que já se foram, né? Dúvida, e um deles... O Joãozinho é o professor dele, né? Hoje temos o André. Na Portela. Temos aí a nova geração. Eu estou feliz hoje pelo seguinte, eu já desfilei na Beija-Flor várias vezes, já desfilei na Grande Rio e já desfilei na Portela. Então eu sou um carnavalesco. É um carnavalesco. Carnavalesco. Eu só não vou sambar aqui para não humilhar o André. Talvez. Mas você sabe que eu tenho uma história muito interessante que eu vou contar aqui. A primeira vez que eu desfilei foi na Portela. E eu era seminarista. Eu era seminarista lá na Diocese de Lorena, assim. E aí, né, uns pares gostavam de vir no carnaval, um seminarista, e eu era muito ligado ao bispo, muito amigo do bispo, né? E aí, assim, tinha 17 anos, começo do seminário. Falei assim, Chalita, a gente vai te convidar para ir para o Carnaval do Rio, mas você não vai falar para o bispo. Eu falei, não vou falar para o bispo. A gente conseguiu umas fantasias da Portela, a gente vai... Não, tudo bem. Qual era o enredo? Qual era o ano? O ano... 89. 88. 88? Acho que foi 87, 88. Qual foi o samba? Não vou lembrar. Assim, não lembro, né? Eu lembro da Beija-Flor. Eu acho que foi o compositor era o Davi Correia, se não me engano, nessa época. Daqui a pouco eu vou lembrar da Portela. Era o samba que a Portela fazia uma homenagem para ela mesma, 21 vezes campeã do Carnaval, tinha uma coisa, eu acho que era... Não era o Davi Correia. Mas... Da Beija-Flor, eu me lembro que a primeira vez que eu saí foi mesmo Proibido Rogai por Nós, lá do... Mesmo Proibido Rogai por Nós. Não lembro que ano foi isso. Mas aí eu fui, achei lindo, né? E aí eu voltei e não ia falar para o bispo, né? Porque foi o combinado, assim, e tal. Mas eu não era muito da mentira, assim. Aí o bispo... E aí? Me chamava de Biel, o bispo. E aí, Biel, como é que foi? Foi para algum retiro? Eu falei, não foi. Ele falou... Você ficou em casa? Eu falei, mais ou menos. Mas onde você estava? Eu falei, não, você vai falar para mim onde é que você estava. Eu falei, olha, eu fui num lugar que o senhor devia ir.
Porque é lindo, é um espetáculo, é uma coisa. Onde eu fui desfilar na escola de samba do Rio de Janeiro. Mas... Porque todo lugar, né? Ele olhava assim, mas eu não entreguei os padres, não falei os padres que vieram e tal, né? Mas foi tão interessante porque eu falei assim, é um lugar de tanta alegria, de tanta celebração do amor, da vida. Fala assim, mas tem gente que bebe, tem gente que bebe demais em qualquer lugar, tem gente que briga em qualquer lugar. E tem gente que vai, e uma escola de samba assim, é uma universidade, é uma ópera popular, uma né? entrega muito grande, né? Eu lembro quando a Beija-Flor homenageou a Bidu Sayão. Bidu Sayão. As pessoas não sabiam quem era a Bidu Sayão, que é uma mulher que marcou a história da música mundial. Ficaram sabendo por causa da Beija-Flor. Carnaval de Milton Cunha. É. O primeiro carnaval do Milton Cunha. Bidu Sayão. Muitas histórias. Vamos cantar um pouquinho? Opa! Vamos aproveitar o homem cantando pra gente? Samba é o meu modo de vida, o gosto da minha comida, o bom viver do meu viver. Samba me deu mais do que mereço, o que me deu não tem preço, minha salvação é você. Eu agradeço ao divino Criador, que me deu o poder de compor sambas que são mais fiel servil. Meu samba, o seu nome é felicidade, sua musicalidade representa o Brasil, o meu Brasil. Meu samba, o seu nome é felicidade, sua musicalidade representa o meu Brasil. Laia, 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 laia. O meu Brasil, laia, 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 que representa o meu Brasil. Ô, Neguinho, com toda essa experiência de carnaval, de desfile, assim, quando você vai... Olha a Beija-Flor aí, gente. O que dá na sua barriga? Olha, uma vez eu assistindo uma entrevista do nosso rei Roberto Carlos, e eu pensei que com ele fosse diferente. Aí ele disse, com toda, né, o reinado, com toda... Ele disse que é um frio na barriga. Eu digo, então ele é igual a mim. Igual a você. Não, eu tenho 55 anos no carnaval. 4 anos onde comecei, no Leão de Iguaçu, e 50 de Beija-Flor. Quando, por exemplo, vai entrar agora, é você, a adrenalina, não tem jeito. É boca seca, Você sabe que você falou do Roberto Carlos agora? O Frank Sinatra contava que ele tinha muito medo, Frank Sinatra, aqueles segundinhos antes, assim, quando ele estava no camarim, começava a orquestra, que ele ia cantar nesse caminho, que ele tinha uma coisa, um medo o medo de cantar, da boca não exatamente. sair, da voz... O Frank Sinatra, né? No show, normalmente 1h40, 2 horas de show, nas 3 primeiras músicas, Dá aquela... depois é que você... Né? E aí E normalmente, quando a gente, numa apresentação, eu peguei esse truque. Você entra logo com sucesso, para conquistar, né, para ficar à vontade. Se entrar com música que ninguém conhece, é o problema. Aí você entra logo nas 3 primeiras músicas que o público conhece. Esse é o truque que eu aprendi com o Erasmo Carlos. É que, Neguinho, eu vou te falar uma coisa. Quando eu vi você entrando aqui e essa plateia linda aplaudindo, 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 eu acho que é assim nos seus shows também. Você entra, só de você entrar já tem essa ligação, né?
De tanto que você cantou, que você canta, né? Essa relação com o público, né? A minha trajetória na música é do público, né? É escola de samba. É popular. É muito popularzão popular. mesmo. Então, Você tem nasceu essa... em Vila Isabel e foi para Nova Iguaçu, né? Eu nasci na Santa Casa da Mãe Pobre, na 28 de setembro. Mas eu nasci lá porque minha mãe trabalhava na casa de família lá, mas ela já morava em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. E como é que a música entrou na sua vida, assim? Eu venho de família de músico. Meu pai tocava trompete. E as reuniões, às vezes, ensaios, eram feitos na minha casa, com os sambistas da época, né? O Jorge Veiga, Monsueto, Blackout, Moreira da Silva. E eu ficava olhando aquilo, eu digo, meu Deus do céu. E meu pai queria que eu fosse músico igual a ele, tocasse trompete. E a minha mãe não queria, porque o trompete deixa com uma marca do bocal. Não, meu filho não vai ficar com essa marca de bocal. Imagina, já não é bonito. A gente discorda deles, né? Então, mas o que me fascinava não era o ser músico igual ao meu pai, era ser músico, compositor, como eu via, né, lá em casa, assistia lá em casa os ensaios de Jorge Veiga, Blackout, né, os cantores sambistas da época, né, Roberto Silva. E não segui o que meu pai queria, mas como músico mesmo profissional, mas segui na música como compositor. Mas seu pai chegou a ver você como compositor? Seu pai viu isso? Seu pai via? Chegou a ver, deve chegou ter a ver a sentido gente, um orgulho chegou a ver, a danado, gente né? chegou a me ver na televisão. A gente volta daqui a pouco, continuando essa conversa com ele, e vamos trazer a Portela e a Grande Rio aqui também. Foi no balanço das ondas, eu vou no mar, eu jogo a saudade. Amor, o tempo traz esperanças e ansiedade. Vou navegando em busca da felicidade. Boa noite, moça, boa noite, moço. Aqui na terra é o nosso tempo de fé. Fala, Majeté, faísca da cabaça de bar. Na gira, vamos girar no vaiar, no mar de Dendê. Tá bom o andarilho mensageiro, das mãos que riscam bem mangueiro. Renasce palmares, subir a guitarra, Exu. E para as entrelinhas dos odus, preceitos, fundamentos, Robé. Prepara o bater pro meu axé. Oba! Vamos aplaudir nossa banda, Beto Bonfim, Eduardo Simões, André Poiá, Julie, André Torquato, Maestra Laura. Estamos de volta aqui no nosso Arena dos Saberes, e a nossa dica de livro desta semana é um livro da Elisandra Souza, Filha do Fogo, editora Global. Um livro belíssimo, de pequenos contos que mostram um pouco, né, as dores do preconceito, a necessidade do respeito, a relação entre as pessoas. Belíssimo trabalho dela, fica aqui a nossa dica de livro. Como nós somos democráticos, e a gente estava falando com o Neguinho da Beija-Flor, a gente trouxe a Grande Rio para a roda e a gente trouxe a Portela para a roda também, né? Vamos começar com a Grande Rio. Camila, bem-vinda. Obrigada. Você é Grande Rio, mas você olha o Neguinho da Beija-Flor, você sente o quê? É que eu sinto? Não tem como eu sentir. Amor, Amor. admiração. Exatamente, não tem. Tem pessoas que são patrimônios tombados do carnaval, né? O Neguinho acho que é um deles. Não tem como não reverenciar, impossível. Ô Camila, tem toda a razão.
Camila, eu queria aproveitar você aqui e falar uma coisa muito legal também que tem o Carnaval, que quase todas as escolas têm, que são projetos sociais das escolas de samba, que são preocupações, né, com crianças, com adolescentes, com os carnavalescos do amanhã, tal. O que a Grande Rio faz? Na Grande Rio, a gente tem a Escola Mirim, que é a Pimpolhos da Grande Rio, que vai fazer 25 anos. E esse movimento das escolas mirins é muito interessante, porque ele surge exatamente por uma demanda, isso junto com a criação do Sambódromo, lá em 84, de ter muitas crianças que desfilam, né, que querem desfilar. E, às vezes, a escola de samba leva a ala das crianças, só que uma ala não é o suficiente, porque, na verdade, aquelas crianças estão na quadra, elas frequentam as quadras. E isso sempre foi assim, né? A escola de samba sempre foi um ambiente muito familiar, né? Tanto que você vê aquelas cenas clássicas, né? Que são famílias inteiras que vão para a quadra, e sempre tem aquela criança dormindo nas duas cadeiras, no final da noite. Então, é sempre o avô, a avó, que já é da velha guarda, com a avó da baiana, a filha é passista. Então, essa demanda desse espaço das crianças é muito grande, porque é um ambiente familiar, é um ambiente onde as pessoas se reconhecem ali, né? Então, as escolas meninas surgiram com essa ideia inicial de ter um espaço para as crianças pudessem desfilar. Só que, obviamente, que quando você está trabalhando com criança, você vai para muito além disso, porque as demandas são muitas e você acaba fazendo um trabalho social com aquelas famílias que estão ali durante o ano. Então, a Pimpolhos, a gente tem um trabalho muito bacana, que a gente entendeu que quando você reúne uma média de 800 a 1.000 crianças, você precisa trabalhar muito forte a educação. Então, a gente focou nesse caminho da educação e criamos um programa que chama Escola de Carnaval, e dentro desse programa ele tem vários cursos, oficinas, programas de bolsas, um apoio, assistência social, para que aquelas pessoas que estão ali, elas possam também, dentro das suas escolas de samba, receber educação, receber uma rede de apoio. Então, a Escola de Samba Mirim, como a própria Escola de Samba, é muito essa rede de apoio, porque são aquelas mães, aquele grupo de mães que têm filhos mais ou menos da mesma idade, que têm demandas parecidas, né, que a Escola de Samba ela vai apoiar, fazendo um projeto, conseguindo uma bolsa, conseguindo uma viagem, conseguindo qualquer tipo de apoio para que aquela criança possa crescer e se empoderar mesmo, se acreditar nela, né? Porque acho que muito mais do que formar sambistas, porque nem todo mundo, assim, acaba sendo sambista profissional, mas a gente forma pessoas que têm valores, sabe? Porque a escola de samba tem valores. A escola de samba é muito engraçado, porque tem uma coisa do valor ali, agregado mesmo, na cultura ali daquela quadra, sabe? Das famílias. É muito familiar. É muito legal isso, porque as pessoas falam, as famílias, né, elas vão se perdendo. Não, mas na escola de samba não tem isso, é muito familiar, é muito familiar. Eu falo até que, eu até faço essa comparação, que, tipo assim, até vendo assim, os pimpolhos que hoje são adultos, né, tipo assim, por exemplo, os pais, né, as crianças adultos, os meninos que foram pais. Você vê que tipo, são pais super presentes, ninguém ali abandonou a mulher, deixou não pagar pensão, entendeu? Você vê que tem ali uma cultura familiar mesmo, mesmo que foram os pais jovens, entendeu? As filhas deles estão lá na quadra, estão lá, eles trabalham, sabe? Assim, é uma coisa de valor mesmo, sabe? Assim, então, acho que isso é muito legal da escola de samba, assim, de criar esse valor dentro da... E tem uma coisa interessante na própria tradição das escolas de samba, né? O respeito à velha guarda das escolas, o respeito à ala das baianas, né? O sentido que isso tem, aos fundadores da escola, as lembranças disso, inclusive o respeito de uma escola com outra escola, né? Muito Quer dizer, forte. essa admiração que uma coisa está ali no dia da apuração, cada um está torcendo para o seu, está nervoso com aquilo, tal, mas tem uma coisa bonita da gente ver que é uma grande família do carnaval mesmo, né? Que tem um sentido isso, com né? Com certeza. Isso é muito legal. Isso é lindo, assim, é um trabalho assim, que a gente que está ali dentro, que vê as coisas, que vê as gerações passando, que são gerações que vão passando, né? Assim, a galera vai crescendo, vai ficando ali, vai se transformando. É muito gratificante, assim, é um trabalho de formiguinha que você... É difícil até às vezes de verbalizar, porque são tantos exemplos, tantos resultados positivos que acontecem, que é lindo de ver, sabe? É lindo de ver que realmente assim, a escola de samba ela tem um poder, uma potência muito grande, sabe? Muito, muito grande. Então, e é real mesmo. André,
carnavalesco, às vezes, é celebrado, às vezes é incensado, às vezes é xingado. Né? Você vai... Você que é jovem, assim, né? Mas enfim, tem um histórico no carnaval, uma responsabilidade imensa. A Portela hoje tem 22 títulos, né? 22 é a maior títulos, campeã do isso. carnaval carioca, né? Aham. Isso pesa sobre você, assim, né? A minha responsabilidade, vocês vêm contando uma história do sul do Brasil, né? Falando sobre preconceito no sul do Brasil, tal. Como é que você percebe tudo isso dentro de você e trabalha com isso? Bom, eu acho que isso, antes de tudo, acho que como a Camila estava falando, assim, eu acho que isso, antes de tudo, é uma questão de valor também, assim. Eu, como carnavalesco, como artista que está a serviço da escola de samba, eu sempre me considero assim, porque antes de ser um carnavalesco, eu sempre gostei muito de escola de samba e eu entendo o que é uma escola de samba e a importância dela, né? A importância do ciclo carnavalesco, a importância da sociabilidade ali dentro da escola de samba, quem são as pessoas que de fato são importantes, quem a gente tem que conhecer e etc. Tudo isso eu fui conhecendo ao longo da minha maturidade, né? Enquanto eu vou me tornando uma pessoa madura dentro da escola de samba. E quando eu chego no lugar de carnavalesco, né, vindo ali do chão do barracão e etc., eu entendo principalmente o valor e o entendimento da importância da minha cadeira. Eu sempre falo isso, né, a expressão que eu uso. A cadeira que eu sento é uma cadeira de muita importância, porque todas as minhas decisões como artista ali dentro, né, como uma pessoa que chefia o criativo, mas principalmente aquilo que a escola de samba vai falar, eu tenho que levar em consideração o quanto aquilo é importante para a comunidade, né? Então, o quanto aquilo é importante para as outras pessoas. Então, o meu principal peso é o entendimento do meu lugar como artista e saber que aquilo que eu estou levando tem que ser algo de valor, tem que ser algo que faça sentido e que seja importante para as pessoas que participam da escola de samba e também para o valor histórico daquela escola de samba. Então, por exemplo, como hoje, como carnavalesco da Portela, pelo meu 3º ano, vou conhecendo ainda mais a história da Portela. A história da Portela é uma coisa que me causa curiosidade. Assim, eu leio sobre a história da Portela, assim como quando estive na Beija-Flor, lia sobre a história da Beija-Flor, né? A gente fez aquela homenagem ao Cabana, no ano do Empretecer o Pensamento, ao Laíla, porque é importante a gente também associar as figuras que fizeram, que são pilares para a escola de samba, associá-las a esse também peso heróico. Porque muitas vezes não são reconhecidas, né? Muitas vezes essas pessoas não são conhecidas do grande público, né? Quem realmente foi importante para determinada escola de samba, porque sendo importante para determinada escola de samba, é importante para o carnaval em geral, para o samba em geral. Então, e para o país. E para o país, obviamente, né? Se a gente levar em consideração... Você falou que você desfilou, por exemplo, no Carnaval de 89 da Beija-Flor. Eu acho que, para mim, o Carnaval de 89 da Beija-Flor é o maior movimento artístico que já aconteceu nesse país. Nada relacionado à arte movimentou ou abalou tantas estruturas do debate artístico nesse país como o Carnaval do Joãozinho 30 do Ratos e Urubus. Então, assim, tem que entender o valor, o tamanho da escola de samba para também sentir o peso da responsabilidade de sentar nessas cadeiras. Então, hoje, como carnavalesco da Portela, eu busco isso. Eu busco entender quem é a Portela para que a minha narrativa também abrace os portelenses, né? Eles têm que se sentir seguros, confiantes, eles têm que assimilar aquelas histórias também à história da Portela e, ao mesmo tempo, conversar com o público em geral, para que as pessoas se sintam interessadas, né, pelo tema que a gente está levando, se sintam interessadas pela Portela, história, né? Entender aquela história. Ainda mais a gente falando uma escola, a Portela tem aí seus 102, 103 anos de idade, né, acabou de completar 100 anos de história. É importante, inclusive, a manutenção do amor, né? Imagina formar novos portelenses, pessoas que busquem gostar ainda mais da Portela agora, sabe? Uma escola tão antiga, que é associada sempre a pessoas mais antigas, mais velhas, tal. Todo mundo fala da Portela, às vezes fala desse jeitinho, mas é importante trazer a juventude. Da Clara Nunes, né? Portela, eu nunca vi coisa mais bela. É uma coisa meio saudosista o tempo inteiro, né? Mas é importante também atualizar a Portela, né? Trazer a Portela para o debate atual, trazer a Portela para o senso comum, assim, para que as pessoas falem ainda mais e celebrem ainda mais a Portela. Então, acho que esse é o peso que eu carrego mais hoje de responsabilidade, é ter mais ou menos noção daquilo que eu posso fazer enquanto artista para a escola de samba. Eu vou voltar com você daqui a pouco para perguntar quem foram seus primeiros inspiradores carnavalescos, mas eu quero que o Neguinho cante mais pra gente. Vamos lá? Neguinho da Beija-Flor.
Eu prefiro acreditar que é mentira. É brilho demais para um só olhar. É inspiração demais, é muita lira. Oh, mas meus velhos olhos não queriam me enganar. Bela negra, negritude que fascina. Senhora menina, menina senhora me descontrolou. Ao expor seu lindo visual nesta retina, oh, sua voz que o próprio canto encantou. Maravilha! Hoje eu vi um lindo negro anjo, anjo negro lindo anjo, negra onde ela é que eu vi um lindo negro anjo, anjo negro lindo anjo. Negra Ângela. Coisa linda! Neguinho da Beija-Flor. Camila, você tem as suas músicas preferidas de carnaval? Você acertou? Hã? Acertou. Acertou. Não tem... Carnaval é bom, né? É ponto, né? As músicas são músicas sempre que te remetem à nossa cultura, ao nosso carnaval, ao nosso samba. Acho que não tem música Você está no ruim, carnaval né? desde criança, né? Desde criança. Desde criança. Desde criança. Sempre na Grande Rio. Sempre na Grande Rio. E vendo a Grande Rio crescer também, como é que é esse processo assim da escolha da música, de ver as pessoas torcendo de um lado, do outro, de chegar na avenida? Como é que isso foi crescendo dentro de você? Eu comecei como foliã, né? Parte ali, meu pai é um dos fundadores da Grande Rio, então cresci ali como foliã. O carnaval, quando eu era mais nova, tinha uma outra proporção, era um pouco diferente, assim, a gente curtia muito, tinha menos rede social, enfim, era um outro tipo, né, de carnaval. Hoje o carnaval, acho que por conta mesmo da evolução do mundo, da tecnologia, a coisa cresceu, né, virou um show business. E estava meio que no início disso, né, dessa ideia de show business, quando eu entrei ali. Então eu curti muito como foliã, sempre desde o início, assim, entrar na avenida sempre foi muito emocionante, por ser emocionante, só pelo fato de entrar na avenida ser emocionante mesmo, assim. É muita energia, né? Muita energia, exatamente. Desde o momento que você entra lá, criança, adolescente, você se conecta imediatamente. Eu sempre gostei muito da parte artística também, então sempre foi uma coisa que me impressionou muito, né? A plasticidade do carnaval. Então, acho que isso é uma coisa que impressiona muita gente, né? Assim, é uma coisa, né, André? Né? Ainda mais quando você é criança, né? Neguinho, enfim, é de outros tempos ainda, então, né? A plasticidade evoluiu muito, né? Nesses seus 54 anos que você colocou aí. Mas a Grande Rio foi crescendo também. Eu lembro da primeira vez que a Grande Rio ficou no desfile das campeãs, né, que pra gente, assim, né, com uma escola jovem, assim, né, relativamente já comparado com essas baluartes enormes, né, Mangueira, Portela, Beija-Flor, enfim, escolas muito antigas que são referências para a própria Grande Rio. Eu lembro que a primeira vez que a gente ficou nas desfile das campeãs, que foi em 2003, né, com o Joãozinho 30 da Vale, era o nosso carnavalesco na época. Já era, assim, uma coisa, assim, sabe? A gente foi pra quadra como se fosse o primeiro lugar, entendeu? E aí, enfim, crescendo, vendo esse carnaval crescer, vendo as coisas tomarem rumo, aí virando adulta, me interessando por estar ali, por fazer parte mesmo da escola de samba. E aí foi perfeito, porque eu me interessava muito por essa parte social também, já era voluntária de outras organizações sem fins lucrativos e fui... embarquei assim de cabeça assim na Pimpolhos e realmente peguei isso para mim e desde então a gente foi ano a ano melhorando, entendendo as necessidades. A Pimpolho desfila um dia antes. É o mesmo samba, não?
Não, é o enredo totalmente, Totalmente diferente. diferente, tudo diferente. As escolas mirins, elas são totalmente autônomas para poder fazer os enredos separados, diferentes. Tem escolas mirins que reeditam enredos de escolas mães, tem escolas mirins que não tem escola mãe. Então, enfim... E é um outro carnavalesco, não é o É mesmo outro da... carnavalesco, é tudo diferente. Assim, na Pimpolhos é totalmente Bem, a diferente. gente volta daqui a pouco, continuando essa conversa aqui, um rápido intervalo. Viva o Carnaval! O perfume da flor é seu, o olhar marejou. Sou eu, quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar. Comigo no parque, amor, alegria, alegria. Eu vou a flor na festa do interior. Seu nome é Gal. Aplausos ao cancioneiro. É carnaval, é Rio de Janeiro. Me leva que eu vou, sonho meu. Atrás da verde rosa só não vai quem já morreu. Me leva que eu vou, sonho meu. Atrás da verde rosa só não vai quem já morreu. Estamos de volta aqui no nosso Arena Especial Carnaval. André, quem foram os grandes carnavalescos que te inspiraram? Nossa, A gente falou do Joãozinho, né? muito assim. Eu sou um fã irremediável da escola de samba. Então, assim, porque todos esses tempos, muitos me inspiraram, assim. O meu primeiro grande ídolo, de fato, foi o Joãozinho 30, assim. Eu acho que eu sou uma criança dos anos 90, né? Nasci em 91. Então, quando eu me dou mais ou menos entendendo realmente o mundo, o Joãozinho 30 estava ganhando carnaval com a Viradouro, né? Então, tipo, ele ainda era aquele carnavalesco super badalado, né? E ele vai sendo um carnavalesco badalado até chegar na Grande Rio também e tal, até ele parar. Então, o meu primeiro grande ídolo foi o João, assim, foi o Joãozinho, sem dúvidas. E depois, com o tempo, né, gostando e pesquisando mais, eu fui conhecendo vários outros que me inspiram até hoje, né? O Fernando Pinto me inspira muito até hoje. O Viriato me inspira muito até hoje. Viriato Ferreira é um carnavalesco incrível, assim, que ajudou muito o João, inclusive, nos anos de Beija-Flor, assim, figurinos maravilhosos. E, sem dúvidas, assim, uma era mais recente... Rosa e Renato nem se fala, né? São dois grandes pilares do carnaval moderno, né? Acho que Rosa Magalhães e Renato Lage. E atualmente os meus companheiros assim de trabalho que hoje fazem muito sucesso, né? Leandro Vieira, né? Hoje que é um dos grandes nomes. João Vitor da Beija-Flor, que é um cara que a gente cresceu junto, né? A gente fez muita coisa junto, se apoiando ali, principalmente nos grupos de acesso. Eu e João, a gente se apoiava muito. E hoje eu tive a sorte assim de contemplar um jovem artista negro ser campeão do carnaval, né? Dentro da Beija-Flor, o João Vitor, assim. E, obviamente, Léo e Gabriel, essa nova safra de artistas, eu acho que a gente se inspira muito um ao outro, assim. Acho que são artistas que estão ligados em tudo que está acontecendo. Mas, sem dúvidas nenhuma, o nosso pilar ainda é o Joãozinho. João. Ah, claro que é. Agora, o André, assim, termina um carnaval, né? Terminou o carnaval e tal, vai começar o outro carnaval, o ano seguinte. Como é que é o início disso? Como é que quem define qual vai ser o enredo da escola? Essas são conversas, assim, né? A gente começa a entender mais ou menos para que Vocês lado... sabem que vai ser 2027, por exemplo, agora? Não faz ideia ainda. Primeiro termina o carnaval. A gente começa a entender, lógico, assim, vão rolando conversas já, né? Principalmente escolas que têm possibilidade de repente, um enredo patrocinado, alguma coisa. Então, essas propostas começam a chegar e a serem ventiladas, né? Mas sentar mesmo para definir, só depois que você passa o carnaval e aí a gente começa a entender o rumo do carnaval do próximo ano, né? Porque é sempre importante a gente analisar o que aconteceu no carnaval anterior, né? Ver quais foram as tendências, né? O que o jurado avaliou melhor, o que o jurado não avaliou tão bem, para que lado o carnaval está indo. Então, é sempre bom a gente dar aquela respirada e dar uma analisada. E aí a gente senta. Propostas, 1000 propostas, né? Propostas que vêm de fora. Às vezes o carnavalesco tem seus temas preferidos. A direção, às vezes, tem um tema que ela quer fazer. Então, a gente começa a conversar ali e aí é uma queda de braço para definir qual vai ser o Aí chegou enredo. no tema.
Depois Sim. do tema vem a música. Aí, tema, principalmente, a gente fecha o tema, né? O tema é aquilo que se dá, né, de fato. Vamos supor, nosso tema é Neguinho da Beija-Flor. É o grande tema do enredo desse ano. É um tema maravilhoso. Eu faria, tá? É um Eu tema faria. maravilhoso. Eu faria. Olha, é um tema maravilhoso. Exato. E aí Bem, a se gente... fizerem, eu quero desfilar nesse. Vamos. E aí o tema é esse. E aí a gente começa a pesquisar sobre o tema, para definir qual vai ser a linha narrativa, né? Por onde que essa história vai, né? Como que a gente vai contar a vida do Neguinho, né? A gente começa aqui, começa a colar, começa a ouvir o que ele tem a dizer e etc. E aí isso vira um enredo. O enredo é uma história a ser contada a partir de um tema. Então, o tema é o Neguinho, e aí a gente vai contar uma história a partir desse tema. Depois disso, história feita, concluída, ela tem um texto, e esse texto vai para a mão dos compositores. E aí tudo vira arte. Porque aí é o que eu considero o maior festival de música do mundo, sem dúvidas, é a disputa de samba enredo. Cada escola de samba apresenta aí uma média de 20 sambas por ano para disputar para só um ganhar. Então, você imagina, 20 sambas, 12 escolas de samba só no grupo especial. É um festival de música brasileira impressionante, assim. Então, são muitas composições inéditas que vão para a quadra para disputar e uma vai virar o grande hino daquela escola. E com um passado de compositores impressionantes, né? Além do Neguinho que está aqui, e inclusive que perderam, né? Sim, Cartola ganhou e muitos, perdeu o sim. enredo, Paulinho A da Viola... A Portela tem o Davi Corrêa, por exemplo, que é um grande nome da composição de sambas enredos, né? Que ganhou muito sambas na Portela, mas também muito em outros lugares, assim. Ganhou samba na Estácio, ganhou samba, enfim, em vários outros lugares. E assim, para mim, a grande base da escola de samba, para mim, ainda é a música. Acho que sem samba enredo não existe escola de samba, né? A gente pode fazer um desfile de fantasias, alegoria, mas necessita de um samba de enredo. E eu acho que o compositor, assim como era antigamente, ainda é a grande base da construção da ideia da escola de samba. Então a gente precisa de compositores, acho que é importante, precisa ter uma disputa de samba, porque isso mexe com a quadra, né? Isso mexe com a vida Torcida da escola. de um lado, do Torcida outro. de um lado. Aí a tia baiana que briga com a tia da velha guarda porque o samba tal é melhor, o outro samba é não sei o que e tal. Aí é aquela confusão. Mas isso é o que faz a escola de samba pulsar durante o ano, né? Então, as pessoas irem para a quadra para sociabilizar, né? Socializar ali entre elas e poder construírem o ano da sua escola. Acho que isso é o mais bonito. Então, eu ainda considero, apesar de o carnavalesco, né? Nós carnavalescos temos as pessoas que estão sempre falando, né? A gente está sempre falando sobre o desfile, etc. Mas eu acho que a musicalidade ainda é a base mais importante de um desfile de escola Ô, de samba. Neguinho, quem julga as músicas? Tem um grupo de jurados, assim, É a que própria comunidade, é a própria... tem uma votação pessoas da da comunidade? escola. Exatamente. Na Beija-Flor funciona assim. Lá também é assim, a Na comunidade Portela que... também. Muito E lá ativa. também? Não tem os jurados? Não tem. Você vai sentir no termômetro. Vai sentir no termômetro? Vai sentir no termômetro. Você Quer vai dizer, vendo mais o que legal que é. ainda, né? É o que toca mais na alma das pessoas, né? Exatamente, vai vendo o que funciona mais, né? Tem vezes que junta, que une os sambas, né? Porque às vezes um samba, né? Enfim, ou então são 2 sambas bons, já quando você juntar 3. Então, assim, é muito sentindo o termômetro mesmo, assim. Ô, Neguinho, você tem essa sensibilidade assim, esse samba vai pegar, esse não sei se vai pegar, esse não vai pegar. Por exemplo, o samba da Beija-Flor desse ano tem um refrão que a preferência era um outro samba. E eu digo, mas tá, vai ganhar esse outro samba, mas esse refrão vai ficar de fora. E é o que está dando uma repercussão enorme, né? Está sendo assim um samba só no refrão. Ah, tabaqueco, em verdade que retuba, isso aqui vai virar uma cuba. E foi o que... Né? E juntaram Os 2 sambas, esse trecho e está aí, dando na boca do povo. E falando um pouco dos outros, né, cantores, assim, por exemplo, os 2 grandes ícones assim que a gente lembra muito rapidamente quando pensa nisso, né, nas escolas de samba, era o Jamelão e você, né? Ah, mas o Jamelão é meu ídolo. Jamelão é meu ídolo. Jamelão,
Mas as pessoas Haroldo brincavam, Melodia, Ney Viana. assim, que o Jamelão era bravo, assim, temperamental, e o Neguinho era só sorriso. O Jamelão, eu acho que era... Acho que teve Acho que ele fazia um estilo, né, A idade também. vai chegando, você vai ficando mais impaciente. O Jamelão já estava com uma idade já, né? Ele nunca foi assim, ele passou a ser assim numa determinada época, né? Mas com uma voz característica Não, também é uma esse coisa, né? esse é o Isso, meu. Camila, eu acho mais bonito, assim, do carnaval, né? Quer dizer, como você tá... Inclusive, os carnavalescos vão de uma escola para outra, porque são artistas, né, a serviço de uma escola. Mas como é legal, assim, um conseguir admirar, né, o passista da outra escola, a porta-bandeira da outra escola. Às vezes fala assim, não, foi injustiçado, ele não merecia essa nota, né? Com certeza. Né, o mestre da bateria lá. Como é que tem essa irmandade bonita? É uma competição, mas com uma A irmandade, escola de né? samba só tem a gente só nota a rivalidade ali no momento da apuração, porque hoje está se usando até a visita, né? É visita que fala hoje. O quê? Os turistas quando para uma escola- visitar... Sim, convida, né? Convida, É, exatamente. E isso é muito, muito bonito na escola de samba. Não como algumas torcidas de futebol, né? Sabiam respeitar o outro. Exatamente. Querer ganhar, tudo bem, né? Todos querem. Todo mundo quer, faz parte. Qual foi o carnaval mais bonito da Grande Rio, Camila? O Exu, né? Assim, é que o Exu foi muito diferente. Como a Grande Rio, a gente foi o nosso primeiro campeonato, né? Assim, de verdade. E eu já tinha ouvido falar outras pessoas que ganharam carnavais, amigos meus já falaram em várias escolas diferentes, falaram, não, quando é para ganhar, você sente uma coisa diferente. E eu, assim, já tinha entrado na avenida várias vezes, já tinha, assim, Esse sentido... ano até a própria Beija-Flor torceu para a Grande Todo Rio. mundo torceu pra Grande Rio, né, cara? Mas foi muito... Era lindo A demais, né? Beija-Flor torceu para a Grande Rio. Pois é, o Exu foi unânime, né? Não teve, porque foi uma coisa assim, foi tão forte assim que eu entrei na avenida e eu, tipo assim, eu olhava na arquibancada, eu olhava, a pessoa tava olhando no meu olho e cantando pra mim. As pessoas me agarravam na frisa. Assim, mas assim, aleatório, entendeu? Todo mundo se agarrava, as pessoas te catavam assim, no meio da avenida, cantando, sabe? Então foi uma coisa muito forte. Então, realmente, assim, acho que esses carnavais é de tempos em tempos, sabe? Assim, nem todo ano tem essas magias, né? Eu acho que, às vezes, tem aquele carnaval que aquela escola de samba vai fazer, que é isso, cara. Todo mundo torce. Acerta a mão. Exatamente. Nem todo ano tem, mas esse, realmente, eu não posso falar que foi bem forte. Porque algumas músicas ficam para sempre, né? Interessante isso, né? Como Explode o Coração, né? Explode o Coração é uma... Muitas. Teve aquele ano do bicentenário da abolição, que todas as escolas de samba, que foi em 99? 88. 88. Isso. Valeu, 88. A Vila Isabel fez. Que coisa linda, né? É lindo. Até imagens, influenciando a abolição. Esse foi... Esse é demais, isso marcou demais. Mas quem ganhou nesse ano foi Foi a Vila Isabel. Foi a Vila Isabel. A festa de Kizomba. Festa de Kizomba. A Vila Isabel. De quem era Liberdade, Imperatriz no ano Esse era seguinte. da Imperatriz. Isso, É. em 89. Que ganhou em 89. Que ganhou em 89 em cima... Ganhou do Ratos e Urubu. né? Ganhou do Rato, Rato e Urubu. é mesmo, o Rato e Urubu Exato. foi o vice, né? Ficou em vice. Isto me digo. E ali teve uma coisa tão interessante, né? Porque, né, enfim, ele poderia fazer de muitas maneiras, mas claro que era uma forma de protesto do Joãozinho 30, mas quase que um protesto respeitoso também, né? Ó, nos proteger, mesmo proibido, tudo bem, querem proibir, mas você é nosso, você é de todas as religiões, de todas as pessoas, né? É lindo E isso. tem uma... Ô André, quando você pensa assim... Você não vai revelar os seus temas, você já revelou um, que é o Joãozinho 30. Mas quando você fica pesquisando em coisas, você fica assim, isso aqui o carnaval nunca tratou, isso aqui nunca tratou. Você tem coisas na sua cabeça que você imagina que você gostaria Não, de... na verdade, assim, óbvio que a gente tem alguns temas que a gente vai encontrando e vai guardando, né? Então, tipo, eu tenho uma listinha de lugares para onde eu envio, assim, escrito tema. Sei lá, vejo um vídeo, vejo um escrito de um livro ou uma reportagem, alguma coisa, e aí eu mando para essa pastinha que se chama tema e deixo lá. Normalmente, quando eu preciso, eu dou uma olhada nessa parte e falo, cara, isso daqui um dia eu vi, isso daria um bom enredo, isso aqui daria um bom enredo, daria um bom enredo. Mas, particularmente, eu gosto muito de analisar o momento, o que está acontecendo no momento. Porque
Porque eu gosto da escola de samba que conversa com a atualidade, né? Então, eu gosto de assistir, ver o que está acontecendo e tal, para a gente poder fazer. Para te dar um exemplo. Trabalhando em Beija-Flor por 2 anos, nós fizemos o Empretecer o Pensamento, e no ano seguinte, eu tive muita vontade de fazer um enredo que eu acabei fazendo na Portela depois. Esse enredo ficou guardado, porque, no momento, a gente achava muito interessante fazer o bicentenário da independência do Brasil, né? Fazer uma contestação e etc. E aí eu guardei o enredo que, no ano seguinte, acabou virando tema da Portela, que era o Defeito de Cor, o livro da Ana Maria Gonçalves. Então, assim... Foi incrível. Que foi lindo o desfile da Portela. Pois é. Então, assim, às vezes, tem aquele tema... mas não é a hora certa para aquele tema, né? Uma hora para outro tema a gente acaba guardando e deixando para uma outra oportunidade. Deixa ele descansando para depois nascer. Isso. Eu quero agradecer a presença de vocês. Camila, obrigado. André, obrigado. Posso dar um... Neguinho! Posso dar uma notícia? Claro. Uma notícia de Você vai, inclusive, encerrar cantando. Primeiríssima mão no seu programa é que dia 7 de março nós vamos estar inaugurando em Portugal, em Lisboa, propriamente, a roda de samba, o Boteco do Neguinho da Beija-Flor. Opa! Vamos lá! Vamos para Portugal! Vamos para Portugal! Samba em Portugal! E a gente encerra o programa de hoje com o Neguinho da Beija-Flor cantando pra gente. Vamos lá! Time que sou fã, vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Não quero cadeira numerada, vou ficar na arquibancada pra sentir mais emoção, porque meu time bota pra ver